Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O maior e melhor programa sobre política da TV brasileira, inclusive YouTube e Spotify. E quem disse isso é o Elias, com toda a sua opinião abalizada de Elias. Toda semana a gente está batendo um papo com pessoas que têm contribuído com a gente para entender melhor a política. E política em várias esferas. Na semana passada falamos, inclusive, sobre a política por trás de um time de futebol, né? Foi o caso da eleição para presidência e conselheiros do Goiás Esporte Clube. Então, para você ver que todo dia, de fato, toda semana, é um passo a mais na nossa compreensão do contexto social onde a gente vive e no qual não há forma mais civilizada de se viver se não for através da política. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa que vai trazer um outro viés aqui da questão política, permeado por gênero, permeado por uma orientação mais à esquerda dos espectros políticos, e que vai nos ajudar até a desmistificar um pouco, né? Às vezes algum preconceito que as pessoas têm em relação ao partido dela. Ela é Cíntia Dias, que é mãe, feminista, cientista social, é mestranda em sociologia, trabalhando com gênero, e é presidente estadual do PSOL. Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E a pergunta tradicional, né? A Cíntia Dias hoje está fazendo o quê? Ai, maravilha. Primeiro, prazer estar aqui com você, Marcos, uma pessoa que eu respeito e admiro bastante, né? Está nesse canal da PUC, também fala com muita gente que a gente interessa, que a gente quer conversar. E eu estou fazendo política, eu estou fazendo o que todas as pessoas do mundo fazem, né? Só que de uma forma mais profissionalizada, porque a gente precisa garantir que a qualificação, que a representação também esteja, né, dentro da discussão política. Estou fazendo isso, sim, dentro de um aspecto da esquerda, no qual eu me identifico e acredito, e vou convidar vocês para conhecer um pouquinho. Maravilha. Esse é um ponto que eu acho muito importante, porque ainda paira no Brasil muito discurso sem fundamento. As pessoas não têm muito entendimento sobre o que seria, de fato, um espectro de esquerda, um espectro político de direita, o que é o centro. É muito complicado você tratar sobre esse assunto numa perspectiva mais do diálogo, do debate. É sempre assim, eu sou desse lado, eu detesto o povo do lado de lá. Isso é muito ruim, né? E a gente tem visto isso nas eleições, né, Cíntia? Como é para você hoje, presidente estadual do PSOL, lidar com toda essa dinâmica social? Tentar apresentar para as pessoas e primeiro romper, né, essa barreira do desconhecimento, mas apresentar uma outra perspectiva política. É nesse sentido que eu estou aqui, sabe? Nesse lugar, enquanto presidente do PSOL, enquanto articuladora política, no lugar de tentar realmente superar essa criminalização da política e essa tendência a polarizar tudo com muito ódio, muito rancor e muita raiva. Não é isso que eu quero fazer, né? Eu acho que em alguns momentos a gente pode andar e deve se alinhar com projetos, né? E isso quer dizer que alinhar-se com a direita, com a discussão da direita. Dias atrás a gente viu no Senado, no Parlamento, né, na Câmara de Deputados Federais, vários deputados fazendo vídeo. Se fulano de tal vota, se o partido tal vota, eu não voto. Bom, isso não é uma responsabilidade com as pessoas, né? Independente de qual partido é o projeto precisa ser analisado. E ele é analisado para as pessoas, né? E é para isso que eu quero fazer política, é para isso que eu estou hoje presidente do PSOL, para também tentar tirar esse ranço de que os partidos de esquerda são partidos individualistas, que só andam com sua ideologia. Não é assim, né? A gente dialoga com todo mundo e é necessário dialogar, porque a política, na ciência política, é a arte de conversar, de discutir, né? De alinhar, de debater. E eu acredito nisso. Eu acho que a gente precisa, sim, ouvir a direita e fazer com que a direita também nos ouça. E, principalmente, quem ainda está num aspecto da direita, né? Aquele eleitor ou a pessoa que não participa efetivamente das eleições. Acho que esse é o nosso papel, de conversar e entender o processo histórico que a gente tem e como que a gente pode, juntos, caminhar para uma coisa melhor, porque tá difícil esse mundo. Bastante difícil. Mas deixa eu pegar uma linha assim, até para nossa audiência entender bem.
Hoje, a pessoa que se alinha mais ao PSOL é uma pessoa que se alinha a quais pautas? O que seria ali hoje as principais bandeiras do partido? Porque é bom que as pessoas entendam, né? Porque você vai se aproximar de um grupo político, tem que ser alguém que pensa mais ou menos o que você pensa e que defenda os seus interesses. Sim. E aí você tem que entender, mas o que esse tal desse PSOL defende? Eles que invadindo a casa dos outros, Cíntia? De jeito nenhum, minha gente. Quem invade a casa dos outros é banco, né? Vai lá, você não paga a prestação, ele invade e pega a sua casa toda. Não, a gente não, mas você tem razão. Uma coisa é a gente querer discutir, conversar, estar aberto para o diálogo, para construir, né, um projeto social, um projeto de sociedade melhor. Outra coisa é você estar no partido. Eu entendo que, e é o primeiro partido que eu me filio, é o PSOL, né? Eu estou no PSOL desde a sua fundação. Sempre fui muito militante do movimento estudantil, né, do movimento do transporte alternativo, enfim, das pautas feministas, das pautas do movimento negro. Mas é no PSOL que eu me filio como sigla partidária, né? E por que eu vou para o PSOL e eu acho que as pessoas vêm para o PSOL? Porque a gente discute a sociedade dentro da sua representatividade, mas também sobre o viés da economia, né? A gente não acredita que é possível ter uma vida saudável, de boa qualidade, ganhando tão pouco, né? Ou acreditar que as mulheres trans, por ser mulheres trans, merecem o desemprego ou só a prostituição. Então, quem se define ou quem se orienta muito próximo ao PSOL entende que a gente precisa discutir a sociedade na sua complexidade. A pauta da economia, como eu estou te falando, salário, essas questões todas, mas também considerando que isso acontece de forma diferente, na representatividade diferente. Acho que essa é o que mais identifica o PSOL, né, para o público que se aproxima da gente. Entendo. E outra coisa que é muito comum também é as pessoas amalgamarem todo mundo, né? Então, esquerda é todo mundo. É de mamana caducando, todo mundo é esquerda. Tanto. E há uma gradação muito marcada nisso aí, né? Há várias esquerdas, como há várias direitas também. Já falei isso no programa, inclusive. Né? Então, a gente tem que saber entender o que cada grupo defende, porque senão fica aquele senso comum, né? Ah, mas esse povo não se entende. Ah, esse povo não consegue nem conversar entre eles mesmos. Como é que vai governar? E como você colocou, a política é isso, né? Dentro das divergências, criar algumas convergências que possam facilitar o processo governativo. Entre as esquerdas hoje, como é que está vamos dizer assim, a amizade, o companheirismo, a interação de vocês com os outros partidos, principalmente com o PT, que é o maior expoente da esquerda brasileira, ainda que eu tenha as minhas ressalvas enquanto PT totalmente de esquerda, mas deixa para outro momento. Olha, o presidente Lula, né, que eu acho que é a figura mais importante do PT hoje, há muito tempo na história, ele costuma dizer que o PT hoje é centro-esquerda, né? Ele já não está mais na esquerda e o partido que ele vê à esquerda mais próximo dele é o PSOL. Eu acho que ele tem razão, sabe? Eu comungo com essa ideia, né? Que o partido do PT ele tem ainda essa necessidade de uma conciliação de classe. E o que eu estou dizendo como conciliação de classe? Dizer que a classe trabalhadora, que todas as pessoas que hoje trabalham, que precisam de emprego para garantir a sua comida, elas podem continuar sustentando de uma forma muito intensa o lucro de muito poucos, né? De muitos poucos. E esse tipo de conciliação, para a gente, não dá. A gente acha que pode distribuir mais um pouquinho, sim. Que as pessoas que trabalham precisam ter dignidade. Quem nunca viajou precisa viajar. Quem nunca leu um livro precisa ter garantia que pode ler um livro, né? Ter qualidade na educação de base. Então, para isso, a gente precisa romper com algumas coisas menos de 1% da elite brasileira, né? As donas dos meios de tudo. E o PT não acha isso. Então, acho que isso tira a gente de alguns lugares e por isso eu concordo que o PT hoje é centro-esquerda e nós, o PSOL, esquerda. Mas isso não quer dizer que isso é para hoje, sabe? A gente tem convicção disso. Isso não vai acontecer hoje. Para acontecer qualquer transformação econômica e social, a gente precisa dar condições. Para dar condições, a gente precisa, sim, andar com o PT, andar, inclusive, com o PSB, andar com outros partidos também um pouco mais radicalizados no que se diz esquerda, como o PSTU, como o PCB, mas também falar com alguns partidos da direita que têm pautas progressistas para apresentar, que conseguem, né, se alinhar e dar condições para viabilizar uma certa dignidade
para o nosso povo. Então, se isso é possível, nesses projetos, a gente não tem impedimento de fazer. Mas a gente tem impedimento de andar com quem é misógino, com quem é racista, com quem é, né, com quem coloca reformas trabalhistas para poder gerar mais desemprego, com quem coloca reformas de todas as situações né, da Previdência para criminalizar os movimentos sociais. Com essas pessoas a gente tem dificuldade porque eles vivem num mundo paralelo. A gente não considera que isso resolva a sociedade, né, os problemas sociais, e a gente quer que isso resolva. Eu gosto dessa perspectiva onde ninguém sozinho vai revolucionar a história do Brasil, nenhum partido por si vai conseguir fazer isso, nem para um lado, nem para o outro, e que esse momento de concertação ele é a coisa mais coerente do processo político. E aí você consegue transitar, né, entre os núcleos para, no puxa-encolhe, sair a melhor definição possível que atenda a demanda do cidadão. Mas pensando hoje, tendo o presidente Lula novamente no poder, e né, o pseudo governo de esquerda do presidente Lula, como é que está a participação do PSOL nesse governo? Vocês estão tendo mais espaço, o diálogo melhorou, ou não? Realmente a gente continuou tentando da mesma forma e a coisa não clareou tanto como se esperava? Olha, eu vou até brincar com você, depende para quem você pergunta. Porque, na minha perspectiva, não mudou muito a relação PSOL e PT, sabe? Melhorou sim. Algumas portas, né, principalmente a nível nacional, foram abertas. A gente tem condições de estar na mesa de negociação, de conversar. Mesmo que a gente seja derrotado nas discussões, a gente está sentado na mesa para colocar Vocês levantam a pauta, né? Se ninguém levantar a pauta, ela sequer é cogitada, inclusive. Vai ficar em silêncio, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha ainda vitórias, né? Que a gente realmente tenha transformações, que é isso que você disse, que eu acho que é muito importante e muito legal. A disputa política, e é uma disputa partidária para as eleições. Passou desse perfil, passou desse tempo, esse tempo histórico estourou, a gente agora tem que fazer disputa de ideias, disputa de projetos, né? E aí não é uma disputa para ver quem ganha e perde só. Não pode ser soma zero. Exatamente. É esse acordo. Como é que a gente pode, né, ampliar os nossos acordos? Então, eu acho que com o PT isso possibilita, porque o PT é do diálogo, a gente não pode negar isso, né? Então, ele abre novamente, eu costumo brincar, né? Voltamos à vida normal, a gente fala o que está acontecendo na sociedade, a gente discute como é que está a economia, como é que está a vida precária ou não. Não se deram moedas, tiraram as moedas do palácio, né? Ou se deram comidas para as emas, enfim. Não é esse tipo de questão que a gente levanta hoje. Então, isso para nós é relevante. Foi para isso que a gente lutou muito, para que a democracia, né, se mantivesse forte aí, para a gente voltar para os eixos e aí começar as novas disputas, né? Disputas mesmo para caminhos e metodologias diferentes de se apresentar o mundo, né? Uma coisa que eu acho interessante também é que as pessoas enxergam os partidos como estruturas verticais que não a são. Né? A gente sabe muito bem que, de repente, o que é debatido na nacional do PSOL, do PT, do PSDB, na base, lá no município, não tem a mesma influência ou as decisões não são tomadas na mesma chave. No caso do PSOL especificamente, há uma hierarquização que segue um padrão? Vocês conseguem, de fato, verticalizar isso até na ponta daquele município menorzinho do interior do país? Ou não? É igual aos outros mesmo, que em cada momento, em cada situação, tem que haver ali uma articulação diferente? Ai, olha, você entrou num assunto que é muito interessante, porque as pessoas às vezes procuram o PSOL e falam assim, como que eu faço para pegar o PSOL? Fala, moça, a gente não sabe como é que você pega nada, não. Como é que funciona esse negócio, né? E quando chega, a gente quase tem que dar um curso de como funciona, porque realmente é um partido muito diferente dos outros, das estruturas partidárias dos outros. Por quê? Por exemplo, no Congresso que a gente acabou de fazer, a gente tinha 3 teses, quer dizer que tinha 3 grupos apresentando projetos de sociedade do Estado diferentes. E aí toda a militância vai para dentro das plenárias, e acontecem muitas plenárias em todos os municípios, discutir e votar em qual tese é vencedora. O campo da tese que eu estou teve 90% dos votos. Então quer dizer que eu ganhei, né? Mas não fico com a direção sozinha. Todas as teses que participou compõem a direção nessa porcentagem. Né? Então, a gente participa do PSOL, independente de vitórias ou não.
E isso acontece nos municípios. Então, se, por exemplo, na eleição passada, veio uma orientação do pessoal nacional que a gente fizesse aliança com o PT e não fizesse candidatura a governo. A gente discutiu com a base e isso não passou. Então, a gente orientou indicamos a nossa nacional, a nossa posição. Olha, infelizmente, o PT vai andar com partidos da direita que privatizaram muita coisa aqui que a gente não tem condições de manter e nós vamos ficar independentes. E tudo bem. E isso acontece nos municípios, né? A gente pode até dar uma orientação, mas é isso, é uma orientação. O município tem autonomia para viver a sua realidade. Não cabe ao PSOL, né, nem nacional, nem estadual, chegar e falar, não, faz isso e pronto, porque é isso que a gente acordou com os patrões da política. Não, isso não acontece. Bom demais. Nós vamos poder falar então agora das eleições do ano que vem aqui em Goiás, mas só daqui a pouco, após o intervalo, jogo rapidão, 1 minutinho, e na internet é VaptVupt. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana, hoje entrevistando Cíntia Dias, que além de várias outras coisas que ela faz e ela é também presidente estadual do PSOL. Cíntia, falamos sobre a dinâmica do partido, né, que não há uma imposição de cima para baixo, mas há muita articulação e muito diálogo, né, para tomar as decisões. E ano que vem é ano de eleição municipal. Como o partido hoje, você que está na estadual, enxerga esse processo, né, são 246 municípios, vocês têm diretório em todo lugar, como é que vai funcionar para o PSOL as eleições de 24? Marcos, meus cabelos brancos estão aparecendo mais do que tudo nesse ano, porque tá assim, um formigueiro mesmo, né? E é isso, assim, muitos diretórios que ainda estavam como comissão provisória ou que estavam, né, só com diretórios políticos, agora se colocando como direção, porque essa eleição é a primeira vez que o pessoal tem algum recurso que vem da Nacional para as eleições. Então, isso está meio complicado, assim, para poder, né, garantir que não aconteça nenhum intruso, nenhum julgamento, né, de valores errado. Então, tá bem complicado isso. Mas... A hora que põe o dinheiro na mesa, o olhinho da galera brilha, né? Meninas brigam. A gente é irmãozinho, mas na hora de dividir o bolo... Não, e é pouco. E assim, é isso que eu imagino, meu deve Deus, ser é pouco. pouca coisa, assim, eu fico... E tem outra coisa, né? Com as federações, o número das chapas diminuiu para a federação. Então, alguns partidos, algumas, né, lideranças que são acostumadas a construir chapas, acabam procurando o pessoal com essa tentativa de... Como eu tomo o pessoal para mim, né? E isso não acontece, então é bem complicado. Mas a gente vai ter eleições em vários municípios. Eu acredito que mais de 30 municípios já estão organizados para fazer essa disputa, para garantir eleições municipais. Acho que a gente tem alguns... Com majoritários ou só com vereadores? Alguns, menos com majoritário. Mas majoritário, eu acredito que até agora tenha 9, né? É até agora que chega para mim, né? Então, mesmo assim ainda não está fechada. A gente ainda está instruindo a construção unitária, de unidade, porque vale a pena, né, apostar num projeto de unidade. Então, isso pode acontecer. Mas tem alguns municípios que a gente acha que existe mesmo a condição de fazer vereança. Então, nesses municípios, nós vamos apostar bastante, como Alto Paraíso, como Aparecida de Goiânia, como Anápolis, né, Trindade e outros municípios. Goiânia, você falou Goiânia. Eu fico até porque eu ia agora. falar agora para você. E a capital, né? A capital... Eu acho que também a gente tem condições. Nós temos algumas candidaturas, a maioria delas com maior poder de articulação hoje são femininas. Então, nós estamos muito felizes por apresentar uma chapa tão bonita como a gente pretende, né, terminar de construir. E a nossa federação é com a rede. Então, a rede também está, né, muito alinhada com a gente para fazer uma construção bonita e com a capacidade de eleger. Marcos, a gente, na eleição passada, a gente apresentou 11 nomes. Nós ficamos atrás do PT, que apresentou 45, porque na eleição passada era 45, por menos de 3 mil votos. Então, o nosso público e a nossa capacidade eleitoral, ela existe. Se na passada a gente tivesse com a rede, a gente estava com uma cadeira hoje na Câmara Municipal. E mesmo assim, com todos esses processos de queda de vereadores, a próxima cadeira é possivelmente do PSOL. Então, se cai mais um pelo TRE, e tem lá, são 12, né? Esse vai ser o 6º.
esse cesto caindo, a gente ainda assume. E provavelmente quem assume é uma mandata coletiva de mulheres, em qual eu estou, junto com a professora Cristiane da UFG da Saúde, junto com a Valéria da Congada e junto com a Beth Calino, que é uma mulher trans. Então, a possibilidade existe sim, a gente vai jogar muito duro para que isso aconteça. A eleição do ano que vem em Goiânia ela vai ser bastante tensa, eu tenho conversado com muita gente, e uma eleição para 2 cadeiras a mais, e um monte de gente tentando voltar, inclusive, né? Porque agora a vereança em Goiânia ficou até interessante, já tem até emenda, né? Você tem 4 milhões de emenda que já dá para fazer alguma coisa prática para suas bases. Então a gente tem essa percepção, tem conversado muito com algumas lideranças e vendo que a grande dificuldade para a maior parte dos players hoje é justamente ter um partido. Exatamente. Porque se o cara teve muito voto, ninguém quer aceitar. Então, assim, essa montagem de chapa deve realmente estar uma loucura para vocês. Mas em relação à majoritária, qual é a ideia? É compor já com o PT de cara? É lançar alguém? Como é que vocês estão projetando isso? A gente fez uma reunião, algumas reuniões no pessoal esse ano ainda, e a deliberação que a gente tem até agora é que nós vamos tomar essa decisão junto de uma plenária ampla, com, né, nossos filiados, delegados que foram votados pelo Congresso, ou do Diretório Municipal mesmo também, que tem a mesma capacidade de fazer essa escolha, mas só a partir de fevereiro, no finalzinho de fevereiro. Por quê? Porque a gente tem todo interesse em fazer, como eu disse, uma chapa de unidade. Mas esse interesse ele tem que ser mútuo, né? Então, acho que hoje o pessoal tem condições de sentar na mesa e discutir um projeto para Goiânia, junto com o PCdoB, junto com o PT e o PV, que é uma federação, junto com o PSB, que tem, né, outra federação, mas juntos, de forma que respeitosa e conciliadora. Se for um projeto só para vir junto, para a gente poder somar como número, não nos satisfaz. Uhum. E hoje a sua visão enquanto liderança política em relação à Goiânia? O que você me diz da gestão do atual prefeito, Rogério Cruz? A gente vai começar um novo podcast, viu? Não, mas vou te cortar daqui a pouco, só um pouquinho mesmo. Ai, gente, eu acho que é visível, né? A ausência desse prefeito e a inconstância da prefeitura, né? Ela foi movida durante esses quase 4 anos, a gente está no 3º ano, de muitos escândalos, né? De escândalos corriqueiros que não se resolve, de ceia aberta da Comurg, que foi depois fechada em pizzas, virou né? Pizza mesmo. Literalmente, sem uma vergonha. Não, e detalhe, mesmo. Teve vereador que tava leão de CEI e de repente veio aqui no programa, inclusive, bateu nessa mesa, o Elias lembra, o Rafa lembra e sumiu, miou. E alguns que foram da CEI depois pegou cargo na Comurg, né? Colocou gente lá. Isso é muito ruim, isso é muito complicado. Goiânia é uma cidade muito bonita, Goiânia é uma cidade que precisa voltar a ser verde, Goiânia precisa ser participativa, né? A gente precisa garantir que a cultura aconteça nas periferias, a gente precisa garantir que o transporte funcione, a gente precisa viver a cidade, sabe? De uma forma muito ampla e muito intensa, porque nós goianos somos assim, e a gente merece. Então, esse prefeito, ele é um prefeito que ele é pior do que zero à esquerda, porque ele só apresentou agora, só apareceu agora, e aparece com escândalos, com inconstância, com insegurança, e com discursos, né, muito ruins de desvalorizar professor, de desvalorizar os servidores. É triste. E a gente quer muito que isso termine para começar uma nova vida, porque com certeza não existe a possibilidade de ter reeleição do Rogério Cruz. E se a gente fosse fazer aqui um exercício de futurologia, se por um acaso um dia o pessoal assumir a cadeira do Executivo Municipal, o que seria a principal bandeira, o marco que vocês gostariam de deixar na cidade? Olha, pergunta difícil, viu? Tô brincando. Marcos, eu acho que a gente está muito preparado para isso. O pessoal, ele tem isso que eu te disse, né? Uma capacidade de organizar e de conversar com todo mundo. E a gente tem capacidade de reconhecer que nós temos excelentes gestores, servidores, em partidos diferentes também, inclusive. E nós vamos fazer uma gestão para a população, sabe? Qual é a nossa principal bandeira? Não privatizar. A gente está sofrendo muito com a energia que foi privatizada no Estado e a gente precisa garantir que os recursos e que as empresas públicas, né, que os setores do município também tenham a qualidade de vida e não privatização, porque privatizar
realmente abandona de completo, né, as necessidades e a demanda do povo. Isso não pode acontecer. A gente assistiu inúmeras tentativas de vendas de áreas públicas por esse prefeito. Isso é inadmissível. A gente não pode fazer com que o poder público seja diminuído para a população, né, e ter um aumento de estado e de município para grandes empreiteiras, enfim, né? Essas pessoas que sempre usam desse poder público para poder validar os seus perdões fiscais, validar as suas dívidas, né? Isso não é justo. O nosso povo é muito trabalhador e ele precisa participar da cidade. E o pessoal tem toda a condição de fazer isso. Bom, bacana, mas o bom desse programa é você conseguir ver vários pontos de vista. Fala em vários pontos de vista, você me disse que tem um podcast. Fala pra galera aí onde é que te acha, onde é esse podcast seu, como é que te assiste. Vamos, tem que mostrar, tem que falar. Você vai estar convidado, e se você não for, eu vou falar: olha, o Marcos fez o programa, não foi. Não, mas eu vou, ixi, eu sou. Então pronto, já tá gravado, hein? Ganhei um participante. Marcos, e turma, assista a gente. Eu tô fazendo um podcast que chama 50 Minutos com Cíntia Dias. E um que toda quinta-feira ao vivo. No Boteco com Elas, onde a gente bebe cervejinha, fala... Esse aí eu quero ir. Esse. Até o Elias quer ir nesse aí também, porque falou que tem uma cervejinha, pensa. Então pronto, e a gente pode conversar, isso que a gente está fazendo agora, né? Mas nesse sentido, assim, de ser uma discussão que as pessoas possam participar e entender e estar com a gente, opinar, porque é disso que a gente faz de política. Maravilha. O que a gente tem colocado sempre aqui no Tá Fazendo o Quê, semana após semana, é falar sobre política dentro da sua multiplicidade. Eu acho que isso que é o bacana, até para contribuir com a nossa audiência, aqui da PUC TV, né, mais de 40 municípios da região metropolitana que estão nos assistindo agora, e também o pessoal do YouTube, o pessoal que está ouvindo no Spotify. E aí, a cada semana a gente tenta trazer ali um acréscimo, né? Então quer dizer que não é só aquilo, ou então não é nada daquilo que você imaginava, e conseguindo trazer pessoas que têm essa capacidade de informar as pessoas sobre o processo político. Para a gente chegar no final do programa, o processo político hoje do pessoal, e aí é uma dúvida que eu tenho pessoalmente agora, porque alguns partidos têm as suas fundações. Vocês têm uma escola que ajuda as pessoas, que auxiliam, como há outras fundações? Sim, inclusive é obrigatório. Todos os partidos políticos têm que ter fundação, e a nossa chama Lauro Campos e Marielle Franco. Ela é localizada em São Paulo, mas ela tem núcleos, né, de formação em todos os estados. Bacana demais. Pessoas, então é isso. Quem quer saber mais, procura, busca informação. Vamos parar de cair em fake news bizarra, vamos parar de só compartilhar meme de gato, vamos transformar essa sociedade. E você que está nos assistindo agora, semana que vem a gente está de volta. Se viu pelo YouTube, vai lá no link, curte o nosso programa, se inscreve no canal e compartilha. Pega o link ali no compartilhar e manda pra galera no WhatsApp, tá ok? Cíntia Dias, muito obrigado pela sua participação. Agradecer a presença do Elias no papel de Elias, o Rafa das Picapes, o companheiro lá que eu sei seu nome. Júnior. O Júnior que tá te acompanhando. O Eric também que tá ali, eu sempre esqueço o nome dele. E semana que vem a gente tá de volta. Um brinde pra fechar o meu boteco que não tem cerveja. Obrigada, viu? Eu quero voltar sim. Parabéns, que programa muito bom, muito qualificado. Obrigada. Obrigado.